tarde, aliás, boa noite, né? Para quem está assistindo a gente agora. Hoje a gente vai conversar com a Patrícia Fanteza, voluntária do CVV. Vamos aguardar aqui. Vamos falar sobre a importância de falar e ser ouvido. E aí, tô só aguardando ela entrar aqui. Ah, já está aqui. Eu vou convidá-la para a gente poder começar a conversar. Olá, tudo bem? Tudo bom, Milene? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você me ouve bem? Ouço bem, você me ouve bem? Sim, perfeitamente. Eu que agradeço a Muito. você. Né? Eu acho que é a oportunidade da gente conversar a respeito disso, que dirá num momento como esse, é É sempre um assunto de extrema verdade, importância, né? é verdade. Patrícia, para quem está assistindo a gente, enquanto o pessoal está entrando aqui, você pode se apresentar para quem está assistindo a gente? Claro. Bom, eu sou voluntária. Para quem não conhece o CVV, o que é o trabalho do CVV? É um trabalho de apoio emocional e prevenção de Tá suicídio que picotando um funciona... pouquinho, Tá picotando? deu uma picotada. É. Melhorou agora? Melhorou, sim. Então, é um trabalho Não, mas travou de... de novo. Eu tinha melhorado, mas travou. A gente sabe que esse horário, olha, à noite, agora todo mundo descobriu a internet ao mesmo tempo, então... É verdade. Travas. Melhorou? Oi? Minha conexão aqui para ver se melhorava. Ah, tá joia. Travou um pouquinho para Pronto. mim também, mas a gente estava até falando, né? Como as pessoas já, quem costuma assistir live já sabe que às vezes tem aí as questões dos horários mesmo, né? Que o pessoal busca mais na internet. Mas eu estava falando a respeito É do trabalho do verdade. CVV, Milene. Para quem não conhece o trabalho do CVV, é um programa de apoio emocional e prevenção de suicídio que existe no Brasil desde 1962. São quase 60 anos, né, oferecendo gratuitamente, de maneira voluntária, esse trabalho. E é um trabalho que consiste no fato, ele é um trabalho humanitário, que ele consiste no fato de nós sermos todos humanos, todos nós precisamos falar, todos nós precisamos ser ouvidos. Então, a proposta do trabalho é criar um espaço de acolhimento, onde as pessoas possam falar livremente sobre aquilo que é importante para elas, sem medo de julgamento, de crítica, sabe, de opinião, dentro de uma conversa pontual. Então, não é terapia, Uhum. ninguém vai né, ligar, dar continuidade, nada disso. É uma conversa pontual onde a pessoa tem essa possibilidade de desabafar. E quem faz isso são voluntários treinados. Então, os voluntários É, passam por cerca de 12 semanas em treinamento, para que possam justamente aprender a oferecer essa escuta acolhedora à população. Né? Então, é um trabalho, muitas pessoas ficam assim, nossa, mas CVV, né, o que será, ou há quanto tempo existe, é um trabalho novo? Não, não é um trabalho novo, é um trabalho que existe há quase 60 anos já no país. 60 anos é Né? muito tempo, né? 60 anos. E hoje ele atua em todo o território nacional, né? Então as pessoas podem acessar o CVV através do número 188, que é totalmente 188, vou gratuito. escrever aqui. Isso. Totalmente gratuito, não existe cobrança de pulso telefônico, nada. A pessoa pode ligar de fixo, orelhão, qualquer telefone. Também pelo chat da internet, que a pessoa acessa pelo site do CVV, que é o www.cvv.org.br. E as pessoas podem também mandar cartas, e-mail, né? Então, tem pessoas que entram em contato também, mandam muitos e-mails.
que o objetivo da gente é colocar o trabalho sempre disponível para a população, né? Que a população saiba que no momento que precise ter alguém para conversar, tem sempre ali um voluntário. E uma coisa também, funciona 24 horas por dia. Então, todos os dias Uhum. do ano o CVV não para, né? Se a pessoa ligar meia-noite do dia 1º de janeiro, tem lá o voluntário em atendimento. Se ligar 3 horas da manhã, né, de qualquer dia da semana, tem lá voluntário. Então, o trabalho não para. É verdade, muito legal, muito bonito esse trabalho, né? A Fátima Soria deu boa noite pra gente e falou que ela Ah, tá muito Fátima. feliz em te escutar aqui. Ah, que amor, Fátima. Um beijo. Fátima é queridíssima. Nossa, também, né? Ela trabalha com comunicação não violenta, uma pessoa assim incrível que tem tudo a ver com o trabalho, né, do que a gente está falando hoje também, né? Da importância de falar, de ser ouvido, né? De saber que toda fala traz consigo uma necessidade embutida. Então, muito legal. É verdade. A gente podia começar falando, né, sobre a importância do desabafo e de termos pessoas de confiança para falar, né? Qual é o impacto que isso tem na vida das pessoas? Por que que é importante? Como é que as pessoas se sentem, né, depois de fazer um desabafo? Uhum. Olha, a primeira coisa que a gente sabe, isso é mais do que comprovado, né? Falar realmente alivia dores emocionais, né? Aquilo que a gente tende a não falar, a não colocar para fora, a não reconhecer, não identificar aquilo que a gente sente, identificar os sentimentos da gente e verbalizar, a gente sabe que a tendência é aquilo crescer, né? Então, como é comprovado que falar alivia dores emocionais, a gente sabe que socialmente as pessoas muitas vezes acabam não percebendo essa importância do estar presente de verdade, do ouvir o outro verdadeiramente. Quando a gente fala em ouvir o outro verdadeiramente, a gente está falando em não trazer as referências da gente nessa fala para ouvir o outro, né? A gente está Uhum. falando de aprender um pouquinho a sair do papel da gente para criar um espaço neutro para ouvir o outro na referência do outro, né? Naquilo que é importante para o outro, naquilo que ele traz dentro da fala dele, em que essa presença nos permita acessar realmente aquilo que ele quer falar. O Arthur da Távola, ele tem um texto que eu acho maravilhoso, é fácil de achar, inclusive na internet, que fala da difícil arte de ouvir, porque ele fala Uhum. justamente como muitas vezes nós não estamos presentes, né? Muitas vezes a gente tem assim aquela preocupação, a pessoa começa a falar, a gente já está aqui pensando o que que a gente vai responder, É né? verdade. Ou a pessoa começa a falar, a gente começa a ver se aquilo mistura, se a gente concorda, se a gente não concorda, né? Se aquilo mistura com o que a gente sente. Então, aprender muitas vezes a se livrar desses ruídos, né? Entender essa importância de estar verdadeiramente presente com o outro, acessível e disponível, né? Presente de verdade e aberto principalmente para que aquilo que a pessoa traz é dela, é importante para ela, é a referência dela, que ela tem o direito de ver e de sentir as coisas e olhar o mundo pelo ponto de vista dela, né? Que não É necessariamente vai verdade. ser como o Você nosso. falou, você falou dessa questão, né, da gente já ouvir a pessoa pensando no que a gente Uhum, vai responder. Mas nem uhum, sempre muito precisa de comum. uma resposta, né? Às É vezes a pessoa só verdade. precisa falar e ela não quer uma resposta, ela só quer ser ouvida, né? Exato. E isso é um outro aspecto também muito interessante, né, Milene? Porque eu acho que quantas vezes as pessoas realmente relatam isso, né? Puxa vida, mas eu não estou querendo alguém que me diga o que fazer. Eu não estou querendo alguém que dê uma opinião. Eu só quero alguém que possa ouvir. Alguém com quem eu possa ser eu de verdade, que eu possa falar o que eu estou sentindo, que eu possa desabafar. E não necessariamente que alguém tenha que me dizer aquilo que eu devo ou não devo fazer. E isso, por exemplo, Às dentro do vezes as pessoas CVV. até deixam, né? Às vezes as pessoas Uhum. deixam de falar
porque ficam com medo do julgamento, do que vão ouvir, às vezes não estão preparadas para ouvir, e aí guardar pode ser pior, não pode? A gente costuma até brincar, né, assim, que faz parte socialmente, às vezes é com a melhor das intenções, né? A pessoa quer buscar alguém para conversar, ela quer desabafar alguma coisa, e aí quando ela relata uma coisa que ela está sentindo, se ela está um pouco mais triste por alguma situação, aí alguém chega e diz assim, ah, mas não fica assim não, vai passar, né? Quer dizer, aquela Isso é vontade de uma frase consolar, muito comum. não é? É muito comum. Ou então, por exemplo, a pessoa chega e diz assim, ah, mas você está se sentindo assim por causa disso, né? Minimizando. Ah, mas você não precisa se sentir dessa maneira. E isso, em geral, a pessoa toma como um grande desrespeito, né? Porque é o sentimento Uhum. dela, é aquilo É que a ela dor está dela, sentindo, é a né? dor dela. E a dor dela, claro, sempre vai ser a maior dor do mundo, como a minha é a maior dor do mundo, a sua é a maior dor do mundo, né? Então, ou então, às vezes até aquela competição, né? Eu chego É. para você e digo, você chega para mim e diz assim, puxa, Patrícia, você não sabe, eu estou me sentindo assim, aconteceu isso comigo, aí eu chego para você e digo, mas você não, isso aí não é nada, você não sabe o que aconteceu comigo, foi muito pior, né? E aí parece que a gente está disputando para ver quem é que vivencia o maior problema. Isso a gente percebe que é muito comum. E a tendência qual é? É que a pessoa diga, puxa, essa pessoa não está me ouvindo de verdade, ela não está entendendo, ela não está compreendendo aquilo que eu estou querendo falar. Então, É verdade. Deixa entendemos eu só te essa interromper importância. rapidinho, Claro, claro. porque tá dando uma oscilada na fala. A gente conseguiu entender Uhum. tudinho, mas às vezes dá umas picotadas. Eu vou te tirar e te colocar de novo, só Tá pra gente joia, ver se estabiliza o sinal. Só um momentinho, tá você vai joia. continuar me ouvindo. É só para poder colocar aqui de novo. Adri, obrigada pelos comentários. Vou comentar aqui com a Patrícia agora. Que realmente esse vai André, passar é será? um balde de água fria. Acho que agora foi. Será? Isso. Vamos, A vamos Adri, torcer. Uhum. a Adri Metelo comentou aqui, ela falou, né, que essa vai passar é como se fosse um balde de água fria, né, para a pessoa que está se abrindo. E aí ela fala que ninguém quer ser ouvinte, né, e que ouvir às vezes cura também. É verdade, né? A gente entende que permitir esse espaço de desabafo, onde eu posso ser eu de verdade, posso me colocar de verdade dentro do que eu sinto, isso a gente sabe que tem um poder realmente de fazer com que a gente muitas vezes possa se ouvir e a partir daí ressignificar. Isso tem inclusive uma fala do próprio Carl Rogers, que é a base do trabalho do CVV, que é o pai da filosofia humanista, em que ele fala um texto lindo chamado Gosto de Ser Ouvido, né? E ele fala Hum, justamente que quando ele tem a possibilidade de ser ouvido e encontrar esse espaço onde ele pode ser ele de verdade, respeitado dentro da sua fala, como isso é extremamente poderoso e cura, e como foi falado, né? Tem um poder de cura muito grande. poder de Né? cura. É Uhum, verdade. A Fátima comentou aqui sobre a importância da comunicação empática, acolhendo os uhum, sentimentos. sim. É fundamental, né? Fátima, boa noite. É, Você realmente assim tem entender, né? Se colocar no lugar do outro. Tem um autor chamado Shizad Shamini que ele fala sobre a questão da empatia, justamente essa questão de você conseguir se colocar no olhar do outro. E ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que ele fala o seguinte: demonstrar empatia pelo outro é um ato de generosidade. É questão de se colocar no lugar do outro, não só de ver, mas também de sentir o mundo pelo ponto de vista do outro.
A empatia é questão de sentimento, não de pensamento e nem de análise, né? Quando a gente consegue se nivelar, colocar ali no mesmo nível e realmente permitir que essa conexão exista, onde a gente permite que aquilo que a pessoa fala, a gente crie um espaço em que a gente diga, olha, eu entendo o que você tá colocando, né? Eu estou procurando Uhum. olhar as coisas como você olha, eu compreendo e respeito que você possa pensar assim, né? E algumas Sim. pessoas, Milene, até acham, confundem, né? Porque às vezes acham que a questão da comunicação empática tem a ver com concordar ou discordar. E ser empático na comunicação não é concordar com a fala do outro, nem discordar da fala do outro. Significa justamente permitir que o outro tenha uma fala diferente da sua e que merece tanto respeito quanto você gostaria de ter respeito pela sua própria fala, né? Então, acho É que isso verdade. é que faz toda a diferença, né? Os psicólogos exercem Uhum, muito, né, essa questão. uhum, No CVV existe o treinamento para poder ensinar a ouvir, né, uhum. as pessoas, mas isso deveria ser algo aplicado para todo mundo, né? Sim, eu acho que assim, o que que diferencia, na verdade, até, né? Porque com certeza a base de trabalho do CVV é a escuta, como dos psicólogos também é a escuta, né? E altamente qualificada, claro. Mas o CVV ele não é terapia, ele é um trabalho humanitário, Uhum. né? E ele se baseia exatamente nisso, porque se nós pararmos para pensar, todos nós podemos desenvolver a habilidade de ouvir. Todos nós somos humanos, todos nós Sim. queremos ser acolhidos, todos nós queremos que a nossa fala seja respeitada, né? Então, quando nós, dentro do CVV, a filosofia do CVV é que, como seres humanos que precisamos de aceitação, de respeito, de acolhimento, e isso é uma necessidade que todos nós temos, todos nós também podemos nos colocar nesse espaço de aprender a desenvolver essa escuta que seja mais neutra e que seja mais presente com o outro de verdade, para permitir que o outro seja ele também com a gente, né? E que a gente também possa ser a gente com o outro. É verdade, nesses tempos agora, né, que a gente está passando já mais de 100 dias isolados, né? Às Uhum, vezes quem mora sozinho não tem, às vezes, com quem conversar. A Adri até comentou que ela vem passando por muita coisa ruim sozinha. E uhum, quando ela tenta falar com as pessoas, ela é impedida. E é aí que ela se sente mal, né, com isso. uhum. Se sente E mais mesmo solitária, né? distantes, né, social, Uhum, fisicamente, a gente uhum, consegue exercer essa escuta, né, do uhum. próximo. E uma coisa que é muito importante nós estamos realmente vivenciando um momento em que estamos afastados fisicamente, né? Talvez agora até estejamos assim pensando o quanto às vezes nós temos tudo ao nosso redor e valorizamos pouco. E aí quando nós É somos verdade. privados disso, né? Às vezes vem aquele desejo maior de ter. Talvez agora o contato, o abraço, né? A possibilidade de você estar junto com o outro, como isso nesse momento talvez esteja fazendo falta, né? É, Mas nós sabemos, por exemplo, e o quanto os relacionamentos eles fazem parte também do que a gente chama de rede de proteção, rede de prevenção de suicídio. Então, nesse momento, não estar isolado, procurar as pessoas, mesmo que virtualmente, né? Procurar estreitar laços, manter esses contatos, manter contatos com familiares, amigos, mesmo que à distância. Hoje a gente tem a possibilidade dessa ferramenta e é o bom uso que a gente pode fazer de uma ferramenta que, né, que bem ou é mal verdade. tende a eliminar ou diminuir, eliminar eu não digo, mas diminuir um pouquinho essas distâncias, né? Então que possamos É. também fazer o bom uso dessa ferramenta, né?
É verdade, a gente já passava horas, né, na frente das telas e Uhum, consumindo, às vezes, conteúdo que nem era tão valorizado ou tão útil, né? uhum, E agora a uhum. gente pode usar de uma forma útil para várias pessoas, né? Sim, Xuxeria e entrou essa aqui para escolha. falar com a gente, está sempre Olá, tudo presente nas bom? nossas lives. Bom, bacana. E isso é muito legal, sabe, Milene? Porque se nós pararmos para pensar, né? Quer dizer, a ferramenta, ela existe, com certeza tem muita coisa boa e muita coisa ruim na internet, mas são as escolhas e é o bom uso que a gente pode fazer. E essa é uma boa forma de se usar a ferramenta, né? De poder aproximar, de poder diminuir distâncias, de poder trazer para perto pessoas que hoje nós não temos como estar fisicamente, mas podemos manter algum tipo de contato, né? E com o desejo, claro, de que daqui a algum tempo a gente possa voltar a ter esse encontro presencial, possa se abraçar, possa se beijar, né? Mas o que que a gente quer colocar com isso? Possa saber também agradecer porque isso ainda é possível, né? Porque a gente tem essa Deu possibilidade de uma manter picotada na sua contatos. fala. Eu estava falando que assim hoje que se é o que é possível fazer, que a gente possa ver também, saber ter o lado de ver com bons olhos que existe essa possibilidade, né? E manter, Uhum, procurar manter esse contato com as pessoas para que nós não estejamos realmente sozinhos. Então, nesse é momento, estamos verdade. sendo colocados à prova mesmo nisso, né? Mas é uma coisa importante, porque nós sabemos que os relacionamentos, eles são uma importante rede de proteção. Você se sentir conectado às pessoas, você se sentir participando de alguma maneira, sendo importante para alguém, da mesma maneira como as pessoas que são importantes para a gente tenta trazer para perto. Esse é um momento que, mais do que nunca, nós somos convidados a isso, a estreitar e a manter esses laços, né? É Então, verdade. até falando aqui para a Cris, que a Cris falou que se sente muito sozinha. Cris, fica o convite para que você possa também conhecer o trabalho do CVV, que funciona 24 horas por dia. Você sempre vai encontrar um voluntário com quem você possa conversar e talvez, quem sabe, com isso diminuir um pouquinho também essa sensação de solidão, essa sensação de estar sozinho, né? É verdade. Para quem está, por exemplo, querendo é, melhorar, né, a desenvolver assim esse lado, essa capacidade de escutar o próximo, você teria algumas dicas de que você poderia passar para a gente? Olha, um dos convites que, como voluntária, eu faço, o Rubem Alves, eu sempre gosto de citar essa frase porque eu acho assim maravilhosa, que o Rubem Alves ele dizia que as pessoas gostam muito mais de falar do que de ouvir, por isso existem Uhum. tantos cursos de oratória e poucos cursos de escutatória. E no CVV, o que o CVV faz, na verdade, é oferecer cursos de escutatória, né? Então, o CVV oferece cursos gratuitos para a formação de novos voluntários. Estamos sempre precisando de novos voluntários. Na verdade, nós entendemos até que muito mais do que um trabalho voluntário é uma proposta de vida, porque levamos isso para a nossa vida, ao nosso, né, com as pessoas ao nosso redor. Então, que o objetivo do trabalho, os cursos, os postos espalhados pelo país, tem 2 períodos por ano em que esses cursos são oferecidos, pelo menos 2 períodos, muitas vezes em março e em agosto, setembro. Então, no site do CVV tem uma parte de como ser voluntário. E Uhum. ali a pessoa pode mandar falando de qual posto que ela teria interesse em se inscrever, porque tem cerca de 140 postos pelo país, e esses postos Legal. oferecem os cursos para a população, para quem quiser, né, se tornar voluntário.
E no momento que a pessoa faz a inscrição, tendo o curso, entram em contato com ela é convidada a participar. Então, é um convite que a gente faz também das pessoas poderem conhecer, não só por ser um curso de escutatória, né? E muitas pessoas, para a gente é muito gratificante, que falam assim, olha, como fez diferença fazer o curso, como eu passei até a ouvir melhor dentro da minha casa, com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, né? Como eu percebi uma diferença muito grande depois que eu comecei a aprender algumas questões aqui para estar presente e ouvir. Então, a gente convida e disponibiliza os treinamentos do CVV e com o desejo, claro, de que as pessoas também entendam o CVV como uma filosofia de vida, né, e que possam seguir com a gente como voluntários também. É verdade, muito legal esse Existem, convite. existem, acho que muitos cursos dentro disso, mas hoje a maior referência dentro do que eu posso passar realmente é o do CVV e o convite para que as pessoas possam se tornar voluntárias, né? Para o nosso desejo, Milene, é a construção realmente de uma sociedade que seja mais justa, mais fraterna, mais acolhedora, né? A gente entende que no momento que as pessoas desenvolvam mais essa habilidade de respeitar a fala do outro, de aprender a ouvir e, consequentemente, também aprenderem a falar, né? Uhum. Quando a gente entende que essa comunicação se torna mais fluida entre as pessoas, isso facilita as relações, né? Então, o desejo da É gente, que a verdade. gente costuma falar, que é a visão do CVV, é que um dia ele nem seja necessário, né? Então, que as Que as pessoas pessoas possam... todas possam, né, exercer esse Exato. papel. Ô, Xuxeria, a Patrícia acabou de falar aqui que para se tornar voluntária do CVV, deve entrar no site do CVV, e aí tem lá vários postos. Você tem como se inscrever, dizendo que tem interesse em ser voluntária, e você se inscreve em algum dos postos onde tem informado lá. E aí, quando tiver curso aberto, eles fazem contato, porque você primeiro precisa passar por um curso para depois se tornar voluntária, não é isso, Patrícia? Isso. Os treinamentos, eles duram E cerca, a. né, de 12 semanas. Então, a gente entende que Uhum. também é um tempo para que a pessoa comece um processo, né, de perceber, de treinar com ela mesma a importância de se colocar disponível para ouvir e que sinta ela mesma os efeitos de poder falar se sentindo acolhida, né, se sentindo dentro dessa fala respeitosa também. Então, é isso que a gente vai treinando e a gente entende que 12 semanas é um processo mínimo para que ela possa desenvolver um pouquinho essa habilidade. É Agora, uma verdade. coisa que eu acho Tem até uma importante... dúvida aqui, desculpa só, Uhum, porque da outra vez, claro. que, para quem não sabe ainda, é a segunda vez que a Patrícia está aqui conversando com a Uhum, gente. Na primeira vez ainda os cursos eram sempre presenciais e aí não tinha previsão de turma. uhum. Continua sendo presencial ou tem previsão de ter curso online? Existe sim uma previsão, né? Até porque em função de tudo que está acontecendo, claro que todo mundo está tendo que se reorganizar, né? É verdade. E o CVV, que também sempre está preocupado em estar, digamos assim, né, na vanguarda, né, em todas essas Uhum. questões, também está se adaptando, criando uma série de ferramentas e de estruturas para oferecer cursos online. Já tem alguns cursos, por exemplo, existem pessoas que preferem trabalhar pelo chat do CVV. Essas pessoas têm Uhum. módulos já online, já conseguem fazer treinamentos online. A ideia da gente, claro, é que futuramente mais e mais a gente possa oferecer nessa modalidade também, né? Legal. Para que as pessoas possam atender de qualquer lugar. Nem todas as cidades têm postos físicos, né? Então, hoje, cerca de Uhum. 140, estamos expandindo cada vez mais, que bom. Mas ali a gente tem no site todas as informações, inclusive porque a pessoa acompanhando ela tem condições de perceber sempre, não só a abertura de cursos, sejam presenciais, sejam cursos online. Uma coisa que eu queria aproveitar, Milene, é oferecer às pessoas uma parte do site do CVV chamada Conheça Mais, tá? Eu Hum. falo especificamente dessa parte
porque ela tem ali uma série de materiais para a população, totalmente gratuitos, Legal. que são de extrema relevância para se falar a respeito de prevenção de suicídio. Então, por exemplo, nós temos vídeos institucionais, vídeos voltados para a juventude. Como falar, como não falar, o que fazer, o que não fazer, papel da escola, papel da família na prevenção de suicídio, para falar com crianças e adolescentes. Esse é um material totalmente gratuito, disponibilizado pelo CVV em parceria com a Unicef. Foram feitos vídeos com grandes profissionais no país, que também são parceiros, né, nossos, como o Dr. Neuri Botega, como o Karen Scavacini, que são profissionais que são referências nas suas áreas, né? Então eles tiveram participação. A doutora Karen, por exemplo, ela tem um vídeo, e todos esses vídeos também tem PDF explicando, né, acompanhando. Ela tem um vídeo falando sobre como criar grupos de apoio a sobreviventes de suicídio. Que sobreviventes de suicídio no Brasil não é a pessoa sobrevivente, não é a pessoa que tentou suicídio e sobreviveu, não só. São também os enlutados pelo suicídio, pessoas que perderam parentes ou amigos por suicídio. Então, ali tem várias orientações. Tem, por exemplo, cartilhas de manual à imprensa, como abordar suicídio na mídia, o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, para a população em geral, inclusive boletins epidemiológicos, orientações para profissionais da saúde, todo um material riquíssimo, disponibilizado de maneira totalmente gratuita, né? A cartilha do CVV falando abertamente sobre suicídio, uma cartilha bem simples, perguntas e respostas, bem diretas e objetivas. Enfim, são materiais que às vezes as pessoas não têm conhecimento, mas que são riquíssimos ali e são gratuitos para a população. Muito interessante. Eu coloquei aqui o site do CVV para que as pessoas possam entrar. E a Xuxeria comentou aqui que o André Trigueiro tem falado muito sobre o CVV no Papo das 9 que ele faz diariamente. E anteriormente o Bruno comentou aqui que ele falou assim: confesso a raiz emocional da carência. Estou me autoconhecendo nessa quarentena e vi que muitas vezes falo ou teclo por conta da carência emocional. Eu acho que esse está sendo um momento em que cada um está lidando de uma maneira diferente, né? Algumas pessoas talvez estejam mais tensas, mais ansiosas, outras estão aproveitando o momento também mais em contato com elas mesmas. Então, eu imagino que esteja sendo um momento que esteja trazendo. E só voltando aqui um pouquinho à questão do André Trigueiro, o André Trigueiro é um grande parceiro também, uma pessoa muito, muito querida que conhece a fundo o trabalho do CVV, ele é o que nós até chamamos de voluntário colaborador, né? Ele não é plantonista, mas ele escreveu um livro chamado Viver é a Melhor Opção, que fala sobre a prevenção de suicídio no Brasil e no mundo. É um livro, assim, uma leitura super gostosa, uma linguagem super bacana, super acessível, que dá um panorama muito legal. E de uma maneira muito generosa, ele reverteu 100% dos direitos autorais do livro para o CVV, para que legal. auxiliar sempre na manutenção do trabalho. Então, foi uma atitude muito bacana, muito generosa dele e com um assunto de extrema relevância. O livro dele é maravilhoso. E um outro parceiro também, com um livro muito relevante, que também doou 100% para o CVV dos direitos autorais, foi o Dr. Neuri Botega, que escreveu um livro chamado A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa, e que esse livro é muito interessante, Milene, porque ele é dividido em duas partes. Uma parte é feita para quem está vivenciando o problema, para quem está vivenciando um processo de pensamentos, né, que está em depressão. A outra parte, então, é toda uma linguagem adequada para uma pessoa que está vivenciando o problema.
E a segunda parte, ela é voltada para ajudar parentes e amigos a como lidar com o problema. Então, são sugestões aí que a gente deixa também, porque são excelentes livros de excelentes profissionais e é uma forma também de ajudar o trabalho do CVV. Tá? Então, A Tristeza Transforma, A Depressão Paralisa, do Dr. Neuri Botega, e também Viver é a Melhor Opção, do jornalista André Trigueiro. Maravilhosas dicas, Patrícia, muito boas. Obrigada, é bom que a gente já colocou. Eu não escrevi aqui, mas a live vai ficar salva. Então. Sugestão de leitura agora, inclusive, para o período, né? É verdade, é bom para a gente aproveitar, né? O pessoal está conversando aqui no chat, né? Falando sobre como tem se sentido nesse período, né? Da quarentena, do isolamento. O nosso tempo está acabando, e aí eu queria que você desse uma mensagem final para quem está assistindo a gente, relacionada a essa questão de ouvir, né? Da importância de falar e de ouvir, né? Primeira coisa que eu queria realmente conversar, Milene, e deixar, é que todos nós, em algum momento na vida, podemos passar por um período em que a solidão aperte, a angústia aperte, e nessas horas ter alguém com quem a gente possa falar é de extrema importância. E isso, procurar ajuda, é sinal de sabedoria, é sinal de inteligência, nunca é sinal de fracasso. Né? A gente nunca deve achar que no momento que a gente precisa de ajuda, mas o que as pessoas vão pensar? Não, existem canais certos para isso. O CVV é um deles, como tem também a Chave da Questão, né? Como tem trabalhos aí maravilhosos sendo feitos dentro disso. Então, que as pessoas não deixem de buscar ajuda. E o CVV ele se coloca à disposição das pessoas durante 24 horas por dia. Não fique sozinho, busque ajuda porque ela existe. O CVV ele está à disposição através do número 188, também do chat, que a pessoa acessa pelo www.cvv.org.br. Todos nós podemos passar, isso não é vergonha, não é demérito para ninguém. E nessas horas, poder contar com uma rede de apoio, poder contar com pessoas que possam acolher a nossa dor, que possam estar disponíveis para estar com a gente de verdade, pode fazer toda a diferença. Então, é verdade. Que possamos todos ter Adri, essa não que precisamos sozinha. uns dos outros, né? É verdade. A Adri que está ouvindo a gente aqui, não sofra sozinha. Aqui na Chave da Questão tem sempre alguém disponível para conversar com vocês, e no CVV também você pode ligar, pode mandar mensagem pelo chat, como for melhor para você conversar, para você desabafar. Você não está sozinha, nós estamos aqui, o CVV está com a gente. Patrícia, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, conversando, explicando o trabalho do CVV e falando sobre assuntos tão importantes para o nosso dia a dia. Milene, eu que agradeço muito a você, mais uma vez, o convite, a oportunidade da gente conversar a respeito disso, também agradecer as pessoas que aqui também, de maneira super generosa, né, estavam ouvindo a gente, então que elas possam multiplicar também, levar a informação para as pessoas, caso conheçam pessoas que estejam solitárias, que precisem ter com quem falar, que elas possam para as pessoas de que existem trabalhos como o da Chave da Questão, do CVV, e que estamos todos à disposição. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Muito obrigada. Uma boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Milene. Tchau, boa noite. Boa noite. E para quem está aqui assistindo a gente ainda, queria só fazer um convite para amanhã, dia 15, às 18h30, vocês participarem da live aqui que a gente vai fazer sobre bullying e cyberbullying, falando sobre a violência e as emoções, com o neuropsicólogo, professor Hugo Monteiro. Ele vai estar aqui amanhã às 18h30 conversando com vocês. O post já está divulgado no nosso perfil. Se tiverem alguma pergunta para mandar, já posta lá para poder participar com a gente, tá bom? Bom, obrigada, uma boa noite.